Fazendeiro cruel. Espanca a menina, mas o touro vem com a ajuda surpreendente do K9. A madrugada na fazenda era marcada pelo canto agudo das cigarras, enquanto as sombras dançavam entre os troncos das árvores. Ana, uma menina de 13 anos, sentia o coração acelerado, as batidas ecoando como um tambor ao longe. Justo naquela manhã, como em muitas outras, o pesadelo se tornaria realidade. O fazendeiro, um homem de rosto endurecido e mãos ásperas, havia prometido um dia especial, e Ana sabia o que isso significava. O silêncio opressivo anunciava a chegada do tormento. Enquanto ela caminhava devagar pelos pastos, os olhos se fixaram em um touro solitário que vagava ao longe. Ele era imponente, seu pelo brilhava sob o sol e os músculos se destacavam na luz. Ana sempre sentiu uma conexão inexplicável com aquele animal. Havia algo em seu olhar que transmitia sabedoria e força. O touro parecia entender a dor que Ana carregava. "Por favor, me ajude", ela murmurou para o vento. "Se", a gritos, ele a chamou. "Ana, vem aqui, sua inútil." O estômago dela se revirou. As palavras dele eram como facadas no coração. Assim que se aproximou, ele a agarrou, trazendo à tona uma raiva que ferveu como lava. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela se negou a deixá-las cair. Em meio ao abuso, uma figura inesperada surgiu. Rex, o cão de guarda. Leal e feroz, Rex não hesitou em avançar. Ele rosnou, as orelhas em pé, protegido como um verdadeiro escudo entre Ana e o fazendeiro. Mas o homem não se intimidou. Com um movimento rápido, ele fez um gesto brusco que poderia ter sido fatal, não fosse o rugido do touro se erguer ao longe. Ele parecia responder ao chamado de Ana. O som ecoou entre as árvores e se tornou um sinal de alerta. Algo estava prestes a mudar. Quando o fazendeiro notou o touro se aproximando, seu semblante se transformou. O animal, antes indiferente, agora avançava, os olhos fixos na figura ameaçadora. O fazendeiro hesitou, um misto de medo e desprezo, tentando se manter firme, mas o touro era um símbolo de resistência. Ana sentiu seu coração pulsar forte, sua voz finalmente emergindo em um grito de força. "Saia de perto de mim! Você não pode me machucar mais!" A pressão no ar aumentou, enquanto o passado da fazenda, cheio de segredos obscuros, parecia ressurgir. Os murmúrios da terra e as brisas noturnas carregavam histórias de dor, mas também de resistência. O que mais esta fazenda escondia? Quem era aquele touro realmente? E o que Rex poderia realmente fazer? Ana sabia que a batalha estava apenas começando. Com cada erro do fazendeiro, o laço entre ela e seus aliados se tornava mais forte. Mas até onde ela iria para proteger seu novo amigo e a si mesma? E qual o custo disso? O medo se misturava à esperança em um frágil equilíbrio. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o grito de Ana ecoava no ar, como um feitiço quebrando a noite, o touro avançava, seu corpo imponente e sua respiração pesada, criando uma tensão palpável. O fazendeiro hesitou, mas logo o desprezo voltou a abrir. O céu, outrora calmo,
se cobriu de nuvens escuras em um piscar de olhos. Um estrondo distante fez as folhas das árvores tremerem, como se a própria natureza estivesse respondendo ao chamado de Ana e ao avanço do touro. Mas o que veio a seguir foi como um pesadelo além do que Ana poderia imaginar. Uma série de explosões baixas, como um trovão roncando, fez a terra tremer. O touro parou com a cabeça baixa e Rex rosnou um pouco mais alto, como se também sentisse a mudança. Foi quando a cerca da fazenda, antiga e desgastada, começou a se desmanchar, pedaços de madeira voando como se tivesse vida própria. Ana observou aterrorizada, enquanto uma figura familiar surgia entre as sombras das árvores. Era Carla, sua mãe, que parecia perdida, mas seus olhos estavam firmes. Carla? Mãe? Ana chamou, mas sua voz tremia. Mas o que aconteceu a seguir fez o coração dela parar. Assim que Carla deu um passo à frente, algo em seus olhos mudou. A força e a determinação se transformaram em... Ana, não faça isso. Vá para dentro. Eu não posso proteger você aqui. Era como se a essência da mulher amável que sempre esteve ao seu lado tivesse se dissipado. Por quê? O que está acontecendo? O pânico tomou conta de Ana. Eu não sou quem você pensa que sou. A voz de Carla era rouca, como se estivesse lutando contra algo interno. Eu precisei fazer escolhas, escolhas que você nunca entenderia. As palavras eram como facadas, rasgando a confiança que Ana tinha por ela. O fazendeiro, agora em alerta, olhou perplexo. A cena era surreal. Um touro imponente, um cachorro feroz e duas mulheres em um embate de emoções cruas. Você não a conhece, garota. Sei o que ela é capaz. O homem gritou, mas sua voz falhou em projetar ameaças. O vento soprou e a atmosfera estava densa, quase elétrica. Ana se virou para Rex, que estava ao seu lado. Rex, o que está acontecendo? Mas o cão apenas a olhou, como se sentisse a gravidade do momento. A conexão entre eles estava mais forte do que nunca. Mas o que poderia fazer? Você não pode ficar aqui, Ana. Eles estão sempre vigiando. Carla gritou, e uma sombra de medo cruzou seu rosto. Não posso deixar que isso aconteça com você. E naquele instante, Ana percebeu. O fazendeiro, aquele homem cruel, não era o único monstro nessa história. O que você quer dizer? O que você esconde? Ana exigiu, a revolta emergindo através de suas lágrimas. Eu dediquei minha vida a protegê-la, mas eles não vão deixar você escapar. Ana, você precisa confiar em mim. As palavras soaram estranhas, e o tempo parou. O vento começou a soprar mais forte, trazendo os ecos do passado e revelando segredos obscuros. O touro, percebendo a confusão que envolvia a cena, avançou ainda mais perto, em defesa de Ana. Mas Carla agora estava entre as duas partes. Se você se afastar dele, não terá que se machucar mais, Carla disse, seus olhos mudando de raiva para um súbito abrandamento. Ana estava dividida. Ela precisava entender, precisava saber a verdade. Com cada pulso da sua esperança, um novo medo se estabelecia. Que reviravolta era essa? Quem eram eles na realidade? E que segredos a cercavam? A tensão era insuportável. O que mais estava por trás da linha familiar entre mãe e filha? E o que o fazendeiro realmente tinha a ver com tudo isso? Ana queria gritar, mas em vez disso, encontrou-se em silêncio, o eco da sua história girando em um novo caminho, ameaçando destruir tudo o que conhecia. Ela se virou para o touro e o cachorro, ali prontos para a batalha, como um reflexo de seu próprio desespero. E ali, entre os dois mundos, o da dor e o da esperança, Ana sentiu que a verdadeira luta estava prestes a começar. A tensão era insuportável. Ana olhava para a mãe, esperando uma resposta, um sinal de que tudo ficaria bem. Mas ao invés disso,
Carla parecia cada vez mais distante. O touro estava a poucos passos e Rex rosnava, o instinto protetor, deixando claro que a situação estava prestes a explodir. Não! O que quer que você tenha feito não pode ser mais forte do que o amor que tenho por você. Ana gritou, a voz tremendo. Mas o olhar de Carla era um abismo de frieza. Era como se a mulher que lhe dera a luz, que a embalara em noites de tempestade, tivesse desaparecido. O fazendeiro observava, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Veja só, Ana. Este é o verdadeiro rosto dela. A verdade que ela escondeu de você a vida inteira. Ana se virou para ele, confusa e furiosa. Cale a boca! Você não sabe nada sobre nós! Mas as palavras de Carla cortaram o ar. Ana, eu sou a razão pela qual tudo isso está acontecendo. Eu sou. Ela hesitou, como se algo estivesse lutando dentro dela. Então, um movimento abrupto fez todos olharem. A noite estava carregada, um vento frio sibilando entre as árvores. De repente, um brilho intenso cortou o céu. Ana, perplexa, viu uma luz azul pulsante descendo sobre o fazendeiro. Ele gritou, e nesse mesmo instante, as sombras ao redor dele começaram a se mover. As árvores pareciam inclinar-se, e Rex arfou, alerta. Era como se a própria natureza estivesse se despedaçando. E então a verdade chegou como um golpe. Ana, eu sou uma guardiã. Carla disparou, a voz agora cheia de urgência. Estes seres, os guardiões na fazenda, estão atrás de você. O fazendeiro trabalha para eles. Eu fui escolhida para proteger você, mas falhei. As palavras atingiram Ana como um soco no estômago. Escolhida para quê? Para me esconder desse monstro? Para me deixar viver um pesadelo? O fazendeiro, agora aterrorizado, tentava recuar, mas os raios de luz continuavam a cercá-lo. Você não entende. É tarde demais para você. Ele gritou para Carla, seus olhos refletindo desespero. As árvores pareciam se agitar em respostas emocionais, como se quisessem se rebelar contra a injustiça. Ana olhou para o touro, que agora estava mais perto, como se estivesse em uma batalha interna entre proteger a menina e enfrentar a verdade sobre a mãe. O mundo girava ao seu redor, e a linha entre o que era familiar e o que era desconhecido se tornava mais tênue a cada segundo. Por favor, não! O fazendeiro berrou enquanto as sombras o cercavam. Você não sabe do que é capaz. E então, como um estalo, as sombras se lançaram sobre ele, puxando-o para o chão. O grito do homem cortou a madrugada, um som horripilante que ecoou pelas vales, enquanto as luzes azuis explodiram em uma onda. Ana estava paralisada. O que estava acontecendo? Enquanto o fazendeiro era submerso nas sombras, a presença de Carla se tornava cada vez mais estável. A verdadeira batalha está começando, Ana, ela disse, uma determinação renovada preenchendo sua voz, as feições suavizando. E você ainda não sabe o que isso significa para nós duas. Ali, no epicentro de tudo, Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, e uma pergunta cortante atravessou sua mente. O que mais estava por trás daquela fazenda? Que segredos esse lugar ainda guardava? E, principalmente, quem era realmente sua mãe? Você precisa escolher, Ana, Carla disse, avançando em direção à filha. Você está pronta para conhecer a verdade? A pergunta ficou no ar, pesada como o silêncio que se seguiu. Ana olhou ao redor, sentindo a presença poderosa do touro e de Rex. A escuridão parecia fustigar, provocativa. Ela tinha que tomar uma decisão. O que seria ela capaz de enfrentar? A feroz lealdade do cachorro, a força do touro e a real natureza de sua mãe
estavam prestes a se unir em um destino que Ana nunca poderia ter imaginado. E nessa noite tudo mudaria para sempre. Ana olhou para a mãe, seu coração pulsando acelerado. Mãe, o que você quis dizer? A visão de Carla, a mulher que sempre amou, agora estava envolta em mistério e dor. O olhar de Carla era inabalável, mas Ana podia sentir a tensão no ar. O touro se aproximou, sua respiração cálida e pesada, e Rex permanecia ao lado dela, atento. Você precisa decidir, Ana. Estamos em perigo. Carla disse, suas palavras soando mais como um aviso do que uma súplica. Uma sombra passou por seu rosto, e Ana sentiu um frio na espinha. Decidir? Como eu posso decidir algo assim? Você se esqueceu de quem eu sou? Ana gritou desesperada. O fazendeiro estava agora em uma luta com as sombras, gritando por ajuda, sua figura se distorcendo. E então, num instante, tudo mudou. O céu, que já se tornara dramático, explodiu em flashes de luz à medida que algo surgia do nada. Uma luz intensa, quase cegante, desceu sobre o terreno e, no centro dela, uma figura imponente se materializou. Era um homem alto, vestido de preto, com uma aura tão densa que quase parecia palpável. Os olhos dele brilhavam como brasas, e Ana sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Chefe, o que você está fazendo aqui? O fazendeiro exclamou, sua voz trêmula de medo. O homem olhou para ele, e um sorriso frio se formou em seus lábios. Precisamos encerrar isso de uma vez por todas. Você fracassou, ele proferiu, a voz profunda reverberando. Ana ficou paralisada, confusa. Quem era aquele homem? Por que ele parecia ter poder sobre o fazendeiro? A figura então se virou para Ana e Carla. Vocês duas são muito mais do que aparentam. O segredo da fazenda não é apenas proteger, é entregar. Você não fazia ideia, não é, Ana? O tom dele era mordaz, como se estivesse se divertindo. A linha de sangue... Chave para quê? Ana perguntou, mesmo enquanto seu estômago girava. Ela olhou para Carla, buscando alguma resposta. Mas o rosto de sua mãe era uma máscara de horror. Ana, não! Carla gritou. Mas o que veio a seguir a pegou de surpresa. O homem de preto ergueu as mãos, e uma onda de energia começou a girar ao redor deles. O chão começou a tremer, e as sombras formaram serpentes ao redor do fazendeiro, arrastando-o para baixo. Você vê, minha querida, sua linhagem faz de você a única capaz de controlar tudo isso. Os guardiões da fazenda não são o que você pensa. Eles são seres de poder, e você faz parte disso. Mas para isso, precisa escolher a lealdade ou a liberdade, ele disse, sorrindo maliciosamente. O coração de Ana batia alto, cada palavra ecoando perigosamente em sua mente. Não! Você está mentindo! Ela gritou, mas algo dentro dela começou a ruir. Tudo o que ela sabia estava desmoronando. Mãe, o que ele quer dizer? Eu nunca quis que você soubesse. Carla balbuciou, sua voz quebrada. Mas por que você não me contou? O desespero a inundava. A noite estava carregada de segredos e as árvores pareciam se contorcer com cada palavra revelada. O fazendeiro, agora completamente subjugado pelas sombras, gritou outra vez, mas seu som se perdeu no redemoinho de caos. E ali, Ana sabia que o tempo estava se esgotando. O homem de preto avançou, e o chão sob ela começou a se desmanchar. Nós podemos dar a você o que quiser, mas precisamos que você esteja disposta a lutar, ele provocou, a luz em sua mão cintilando. Ana sentiu sua escolha pesando como uma âncora em seu peito. Escolha a verdade ou a proteção. O que vai ser? Ana olhou para sua mãe e por um momento tudo estava em suspensão. Ela precisava decidir. O que quer que fosse essa luta,
quem quer que fosse a figura diante dela. Algo dentro dela começou a se acender. A determinação se formou, mas a dúvida apagou a esperança. Eu não sei, Ana murmurou, enquanto as sombras pulsavam ao seu redor, uma tempestade de incerteza crescendo em seu coração. O que mais estava por vir? E quem realmente eram aquelas criaturas que a cercavam? Uma sombra de dúvida pairava no ar, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Ana olhou para sua mãe, seu coração pulsando acelerado. Mãe, o que você quis dizer? A visão de Carla, a mulher que sempre amou, agora estava envolta em mistério e dor. O olhar de Carla era inabalável, mas Ana podia sentir a tensão no ar. O touro se aproximou, sua respiração cálida e pesada, e Rex permanecia ao lado dela, atento. Você precisa decidir, Ana. Estamos em perigo, Carla disse. Suas palavras soando mais como um aviso do que uma súplica. Uma sombra passou por seu rosto, e Ana sentiu um frio na espinha. Decidir? Como eu posso decidir algo assim? Você se esqueceu de quem eu sou? O fazendeiro estava agora em uma luta com as sombras, gritando por ajuda, sua figura se distorcendo. E então, num instante, tudo mudou. O céu, que já se tornara dramático, explodiu em flashes de luz à medida que algo surgia do nada. Uma luz intensa, quase cegante, desceu sobre o terreno, e no centro dela uma figura imponente se materializou. Era um homem alto, vestido de preto, com uma aura tão densa que quase parecia palpável. Os olhos dele brilhavam como brasas. Ana sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Chefe, o que você está fazendo aqui? O fazendeiro exclamou, sua voz trêmula de medo. O homem olhou para ele e um sorriso frio se formou em seus lábios. Precisamos encerrar isso de uma vez por todas. Você fracassou. Ele proferiu, a voz profunda reverberando. Ana ficou paralisada, confusa. Quem era aquele homem? Por que ele parecia ter poder sobre o fazendeiro? A figura então se virou para Ana e Carla. Vocês duas são muito mais do que aparentam. O segredo da fazenda não é apenas proteger, é entregar. Você não fazia ideia, não é, Ana? O tom dele era mordaz, como se estivesse se divertindo. A linha de sangue da sua mãe é antiga, e sua linhagem uma chave. Chave para o quê? Ana perguntou, mesmo enquanto seu estômago girava. Ela olhou para Carla, buscando alguma resposta, mas o rosto de sua mãe era uma máscara de horror. Ana, não! Carla gritou. Mas o que veio a seguir a pegou de surpresa. O homem de preto ergueu as mãos e uma onda de energia começou a girar ao redor deles. O chão começou a tremer e as sombras formaram serpentes ao redor do fazendeiro, arrastando-o para baixo. Você vê, minha querida. Sua linhagem faz de você a única capaz de controlar tudo isso. Os guardiões da fazenda não são o que você pensa. Eles são seres de poder. E você faz parte disso. Mas para isso, precisa escolher. A lealdade ou a liberdade, ele disse, sorrindo maliciosamente. O coração de Ana batia alto, cada palavra ecoando perigosamente em sua mente. Não! Você está mentindo! Ela gritou. Mas algo dentro dela começou a ruir. Tudo o que ela sabia estava desmoronando. Mãe, o que ele quer dizer? Eu nunca quis que você soubesse. Carla balbuciou, sua voz quebrada. Mas por que você não me contou? O desespero a inundava. A noite estava carregada de segredos e as árvores pareciam se contorcer com cada palavra revelada. O fazendeiro, agora completamente subjugado pelas sombras, gritou outra vez, mas seu som se perdeu no redemoinho de caos. E ali, Ana sabia que o tempo estava se esgotando. O homem de preto avançou, e o chão sob ela começou a se desmanchar.
Nós podemos dar a você o que quiser, mas precisamos que você esteja disposta a lutar. Ele provocou, a luz em sua mão cintilando. Ana sentiu sua escolha pesando como uma âncora em seu peito. Escolha, a verdade ou a proteção. O que vai ser? Ana olhou para sua mãe e por um momento tudo estava em suspensão. Ela precisava decidir. O que quer que fosse essa luta, quem quer que fosse a figura diante dela, algo dentro dela começou a se acender. A determinação se formou, mas a dúvida apagou a esperança. Eu não sei, Ana murmurou, enquanto as sombras pulsavam ao seu redor, uma tempestade de incerteza crescendo em seu coração. Mas então, algo inesperado aconteceu. A luz azul que antes envolvia o homem de preto começou a brilhar ainda mais intensamente, como se estivesse respondendo ao chamado de Ana. E foi nesse instante que o chão se abriu sob seus pés. Ninguém esperava. Uma fissura profunda se formou, engolindo tudo ao seu redor. Ana agarrou a mão de Carla instintivamente, mas antes que pudesse se dar conta, a fissura se alargou. E então, o que estava diante dela mudou drasticamente. Uma nova figura emergiu da luz. Era ela mesma. Uma versão mais velha de Ana, com um olhar determinado e um poder pulsando em suas veias. Eu sou você, do futuro, a nova Ana declarou, a voz soando como um eco profundo. E estou aqui para corrigir um erro que pode destruir tudo. O choque foi brutal. Ana olhou para a mãe, depois para a mulher que era ela, mas mais forte e mais confiante. O que você está dizendo? O que eu tenho que fazer? O dilema se acentuava. Você tem que escolher, Ana. A verdade é que você nunca quis saber. Sua mãe não é só uma guardiã, mas também a responsável pela maldição desta fazenda. E eu fui forçada a escolher o que você ainda não entendeu. O caos cresceu ao redor delas, mas a revelação fez Ana parar. Quem era realmente sua mãe? E por que essa nova Ana parecia saber mais do que ela própria? O que mais estava por trás daquela fazenda? O dilema se aprofundava, enquanto a fissura se fechava lentamente ao redor do fazendeiro preso nas sombras. A noite escura subia, e Ana percebeu, a verdadeira batalha ainda não havia começado. A escolha que ela estava prestes a fazer poderia redefinir não apenas seu destino, mas também todo o futuro que surgiria diante dela. E o que mais estava escondido nesse turbilhão de mistério e traições? Ana sentiu que o mundo ao seu redor estava mudando de novo. A versão mais velha dela, aquela mulher que tinha um poder estranho, estava a poucos passos, mas tudo parecia tão confuso. O que você quer dizer com? A voz de Ana estava trêmula, e seu olhar alternava entre o medo e a curiosidade. Você está prestes a descobrir a verdade, Ana, disse a mulher respirando fundo. Essa fazenda está ligada a algo muito maior do que você imagina. A maldição não é só da minha linhagem, mas de toda a sua. Você pode mudar o destino, mas precisa escolher o caminho certo. Escolher ou não escolher? Ana perguntou, enquanto a fissura no chão se fechava lentamente. O fazendeiro estava sendo puxado para as sombras, seus gritos ecoando sem que ninguém ouvisse. O caos ao redor crescia. Sim, você precisa abraçar quem você realmente é. As palavras da mulher eram tão firmes, mas Ana ainda não conseguia entender. O que sua mãe tinha a ver com tudo isso? E por que esse homem a estava ameaçando? O desespero a invadia, enquanto a tensão aumentava. Você não pode acreditar nele, gritou Carla, seu rosto pálido enquanto tentava se aproximar de Ana. Ele é uma mentira, vai usar você para seus próprios planos. O homem de preto sorriu, mas seu olhar era frio como aço. O que você não entende, Carla, é que Ana tem um poder que você nunca soube. E eu estarei aqui para guiá-la. Essa fazenda espera, Ana.
Venha comigo, e você poderá usar esse poder. Eu nunca irei com você, Ana gritou, sua voz ecoando pela escuridão. O touro estava cada vez mais próximo, e Rex rosnava com força. Mas então, algo estranho aconteceu. Uma explosão de luz azul irrompeu do céu, e as árvores ao redor começaram a se contorcer. Carla olhou para cima, e seu rosto se transformou em algo que Ana nunca havia visto antes. Uma expressão de terror absoluto. Mãe, o que aconteceu? O coração de Ana disparava, enquanto as nuvens se tornavam cada vez mais escuras. Não, eles não podem estar aqui, Carla sussurrou, enquanto sombras mais profundas surgiam entre as árvores. Um grupo de figuras encapuzadas apareceu, seu objetivo claro: capturar os que estavam em perigo. Você deve escolher agora, Ana. A nova Ana gritou, sua presença parecendo mais forte com a luz pulsante ao seu redor. Essa é a sua chance. Mas antes que Ana pudesse decidir, um rugido ensurdecedor cortou a noite. O fazendeiro, agora cercado por sombras, desapareceu em um redemoinho de escuridão. E enquanto tudo isso acontecia, Ana se lembrou de algo vital. O touro. Ele era mais do que um espectador. Era a chave. Eu preciso confiar nele. Ana sussurrou, e antes que pudesse entender o que estava fazendo, correu em direção ao touro. O olhar de Carla estava cheio de medo e esperança, um contraste emocionante. O touro, percebendo o chamado de Ana, chocou-se contra os encapuzados, como se estivesse lutando por ambos, e nesse momento de confusão, Ana viu algo se formando nas sombras. Um brilho, um símbolo. Era o mesmo que ela havia visto em um antigo livro que estava escondido na casa. A conexão se formando no ar entre ela e o futuro. Mas o brilho intenso que emanava do touro começou a atrair a atenção de todos. Ana, não! Gritou Carla. Mas já era tarde. A luz se expandiu, revelando algo que fez o mundo desabar sob os pés de Ana. Você não pode simplesmente. A nova Ana começou, mas Ana estava pronta. Em um movimento imprevisto, a figura que parecia ser uma versão mais forte dela mesma se dissipou, deixando atrás de si um fragmento. Uma lembrança dela ainda mais velha, que Ana percebeu que poderia ser sua avó. Quem é você? Ana perguntou, enquanto todos ao seu redor caminhavam de forma hesitante. Eu sou o que você precisa, Ana. A imagem respondeu, e as palavras soaram como um eco do passado. Você precisa entender a verdade sobre a sua família. Você não só é uma guardiã, você é a chave. E nesse instante, a revelação que Ana nunca esperou aconteceu. A verdade sobre sua mãe, a fazenda e seu próprio poder se entrelaçaram, como um quebra-cabeça que começava a ser montado. Mas tudo se apagou. A conexão com o touro e Rex estremeceu. E quando Ana virou para a mãe, percebeu, no rosto de Carla, havia uma expressão que nunca havia visto. Era de culpa, de um peso que a filha não conseguia entender. Você não é quem eu pensei que fosse, Ana disse, o desespero em sua voz se transformando em determinação. A tensão era palpável, e no meio desse caos, o grito silencioso de sua mãe ecoou. O que mais ela estava escondendo? Ana, você precisa escolher novamente. E essa escolha pode mudar tudo. A verdade está prestes a ser revelada. E com essas palavras, o chão começou a tremer novamente, e Ana se viu diante do abismo mais profundo que já enfrentou. Ana sentiu que o mundo ao seu redor estava mudando de novo. A versão mais velha dela, aquela mulher que tinha um poder estranho, estava a poucos passos, mas tudo parecia tão confuso. O que você quer dizer com corrigir um erro? A voz de Ana estava trêmula, e seu olhar alternava entre o medo e a curiosidade.
Você está preste. Essa fazenda está ligada a algo muito maior do que você imagina. A maldição não é só da minha linhagem, mas de toda a sua. Você pode mudar o destino, mas precisa escolher o caminho certo. Escolher ou não escolher? Ana perguntou enquanto a fissura no chão se fechava lentamente. O fazendeiro estava sendo puxado para as sombras, seus gritos ecoando, sem que ninguém o ouvisse. O caos ao redor crescia. Sim, você precisa abraçar quem você realmente é. As palavras da mulher eram tão firmes, mas Ana ainda não conseguia entender. O que sua mãe tinha a ver com tudo isso? E por que esse homem a estava ameaçando? O desespero a invadia, enquanto a tensão aumentava. Você não pode acreditar nele, gritou Carla, seu rosto pálido enquanto tentava se aproximar de Ana. Ele é uma mentira! Vai usar você para seus próprios planos. O homem de preto sorriu, mas seu olhar era frio como aço. O que você não entende, Carla, é que Ana tem um poder que você nunca soube, e eu estarei aqui para guiá-la. Essa fazenda a espera, Ana. Venha comigo, e você poderá usar esse poder. Eu nunca irei com você! Ana gritou, sua voz ecoando pela escuridão. O touro estava cada vez mais próximo, e Rex rosnava com força. Mas então, uma explosão de luz azul irrompeu do céu, e as árvores ao redor começaram a se contorcer. Carla olhou para cima, e seu rosto se transformou em algo que Ana nunca havia visto antes. Uma expressão de terror absoluto. Mãe, o que aconteceu? O coração de Ana disparava, enquanto as nuvens se tornavam cada vez mais escuras. Não, eles não podem estar aqui, Carla sussurrou, enquanto sombras mais profundas surgiam entre as árvores. Um grupo de figuras encapuzadas apareceu. Seu objetivo claro, capturar os que estavam em perigo. Você deve escolher agora, Ana. A nova Ana gritou, sua presença parecendo mais forte com a luz pulsante ao seu redor. Essa é a sua chance. Mas antes que Ana pudesse decidir, um rugido ensurdecedor cortou a noite. O fazendeiro, agora cercado por sombras, desapareceu em um redemoinho de escuridão. E enquanto tudo isso acontecia, Ana se lembrou de algo vital. O touro. Ele era mais do que um espectador. Era a chave. Eu preciso confiar nele, Ana sussurrou. E antes que pudesse entender o que estava fazendo, correu em direção ao touro. O olhar de Carla estava cheio de medo e esperança, um contraste emocionante. O touro, percebendo o chamado de Ana, chocou-se contra os encapuzados, como se estivesse lutando por ambos. E nesse momento de confusão, Ana viu algo se formando nas sombras. Um brilho, um símbolo. Era o mesmo que ela havia visto em um antigo livro que estava escondido na casa. A conexão se formando no ar entre ela e o futuro. Mas o brilho intenso que emanava do touro começou a atrair a atenção de todos. Ana, não! Gritou Carla. Mas já era tarde. A luz se expandiu, revelando algo que fez o mundo desabar sob os pés de Ana. Você não consegue imaginar o que aconteceu. Uma sombra surgiu entre as árvores, e quando Ana virou, viu não apenas um, mas 2 rostos conhecidos. Seu pai, que ela pensava estar perdido, e uma mulher rígida e imponente que era ninguém menos que sua avó. As lágrimas brotaram dos olhos de Ana. Mãe, avó, o que vocês estão fazendo aqui? O choque era palpável, e a confusão aumentava. Você precisa saber a verdade, Ana. Nós somos uma linhagem de guardiões. Mas há um preço a pagar por esse poder, disse seu pai, a voz carregada de peso. A maldição que envolve essa fazenda não é simplesmente uma defesa, é uma prisão. Muito bem, então, a avó disparou. Mas você, minha neta, precisa tomar a decisão certa. Cada geração, uma de nós foi escolhida para manter essa escuridão à distância. E Carla, sua mãe,
falhou. As palavras ressoaram como trovão meio à tempestade. Ana olhou para a mãe, coração disparado, a dor e a rejeição transparecendo. O que você fez, mãe? Carla vacilou, o olhar em sua filha repleto de dor. Eu nunca quis que você soubesse. O peso que carrego é muito grande. Mas eu não sou quem você pensa, Ana. Eu fui feita para proteger você, mas não consegui. O poder ao redor deles começou a pulsar. Uma raiva incontrolável tomou conta de Ana. E com isso, um novo entendimento surgiu. A verdade? Você escondeu isso de mim? Antes que qualquer um pudesse responder, as sombras dispararam na direção do pai e da avó. Elas seguraram cada um deles, enquanto o grito agonizante de Carla ecoava no ar. Ana estava aturdida, presa entre a necessidade de proteger sua família e a crescente sensação de traição. Agora, a escolha é sua, Ana, gritou sua avó, lutando contra as sombras. Você pode salvá-los ou libertar a nós todos dessa maldição. Ana sentiu o peso da responsabilidade e o tempo esvaindo. A fúria rugia, e nesse momento de revelação ensurdecedora, ela percebeu. A verdade, a luz e a escuridão estavam em sua mão. Mas ao que parecia, não havia saídas fáceis. E a escolha que ela faria agora poderia mudar tudo. Para sempre. Ana sentiu que o mundo ao seu redor estava mudando de novo. A versão mais velha dela, aquela mulher que tinha um poder estranho, estava a poucos passos. Mas tudo parecia tão confuso. O que você quer dizer com corrigir um erro? A voz de Ana estava trêmula, e seu olhar alternava entre o medo e a curiosidade. Você está prestes a descobrir a verdade, Ana, disse a mulher, respirando fundo. Essa fazenda está ligada a algo muito maior do que você ir. A maldição não é só da minha linhagem, mas de toda a sua. Você pode mudar o destino, mas precisa escolher o caminho certo. Escolher ou não escolher? Ana perguntou, enquanto a fissura no chão se fechava lentamente. O fazendeiro estava sendo puxado para as sombras, seus gritos ecoando, sem que ninguém o ouvisse. O caos ao redor crescia. Sim, você precisa abraçar quem você realmente é. As palavras da mulher eram tão firmes, mas Ana ainda não conseguia entender. O que sua mãe tinha a ver com tudo isso? E por que esse homem a estava ameaçando? O desespero a invadia, enquanto a tensão aumentava. Você não pode acreditar nele, gritou Carla, seu rosto pálido enquanto tentava se aproximar de Ana. Ele é uma mentira, vai usar você para seus próprios planos. O homem de preto sorriu, mas seu olhar era frio como aço. O que você não entende, Carla, é que Ana tem um poder que você nunca soube. E eu estarei aqui para guiá-la. Essa fazenda a espera, Ana. Venha comigo e você poderá usar esse poder. Eu nunca irei com você, Ana gritou, sua voz ecoando pela escuridão. O touro estava cada vez mais próximo, e Rex rosnava com força. Mas então, algo estranho aconteceu. Uma explosão de luz azul irrompeu do céu, e as árvores ao redor começaram a se contorcer. Carla olhou para cima e seu rosto se transformou em algo que Ana nunca havia visto antes. Uma expressão de terror absoluto. Mãe, o que aconteceu? O coração de Ana disparava, enquanto as nuvens se tornavam cada vez mais escuras. Não, eles não podem estar aqui. Carla sussurrou, enquanto sombras mais profundas surgiam entre as árvores. Um grupo de figuras encapuzadas apareceu. Seu objetivo claro: capturar os que estavam em perigo. Você deve escolher agora, Ana. A nova Ana gritou, sua presença parecendo mais forte com a luz pulsante ao seu redor. Essa é a sua chance. Mas antes que Ana pudesse decidir, um rugido ensurdecedor cortou a noite. O fazendeiro, agora cercado por sombras,
desapareceu em um redemoinho de escuridão. E enquanto tudo isso acontecia, Ana se lembrou de algo vital. O touro. Ele era mais do que um espectador. Era a chave. Eu preciso confiar nele. Ana sussurrou. E antes que pudesse entender o que estava fazendo, correu em direção ao touro. O olhar de Carla estava cheio de medo e esperança. Um contraste emocionante. O touro, percebendo o chamado de Ana, chocou-se contra os encapuzados, como se estivesse lutando por ambos. E nesse momento de confusão, Ana viu algo se formando nas sombras. Um brilho. Um símbolo. Era o mesmo que ela havia visto em um antigo livro que estava escondido na casa. A conexão se formando no ar entre ela e o futuro. Mas o brilho intenso que emanava do touro começou a atrair a atenção de todos. Ana não! Gritou Carla, mas já era tarde. A luz se expandiu, revelando algo que fez o mundo desabar sob os pés de Ana. Uma sombra surgiu entre as árvores, e quando Ana virou, viu não apenas um, mas dois rostos conhecidos. Seu pai, que ela pensava estar perdido, e uma mulher rígida e imponente, que era ninguém menos que sua avó. As lágrimas brotaram dos olhos de Ana. Mãe, avó, o que vocês estão fazendo aqui? O choque era palpável e a confusão aumentava. Você precisa saber a verdade, Ana. Nós somos uma linhagem de guardiões, mas há um preço a pagar por esse poder, disse seu pai, a voz carregada de peso. A maldição que envolve essa fazenda não é simplesmente uma defesa, é uma prisão. Muito bem, então, a avó disparou. Mas você, minha neta, precisa tomar a decisão certa. Cada geração, uma de nós foi escolhida para manter essa escuridão à distância. E Carla, sua mãe, falhou. As palavras ressoaram como trovão em meio à tempestade. Ana olhou para a mãe, coração disparado, a dor e a rejeição transparecendo. O que você fez, mãe? Carla vacilou, o olhar em sua filha repleto de dor. Eu nunca quis que você soubesse. O peso que carrego é muito grande. Mas eu não sou quem você pensa, Ana. Eu fui feita para proteger você, mas não consegui. O poder ao redor deles começou a pulsar. Uma raiva incontrolável tomou conta de Ana, e com isso, um novo entendimento surgiu. A verdade, você escondeu isso de mim? Antes que qualquer um pudesse responder, as sombras dispararam na direção do pai e da avó. Elas seguraram cada um deles, enquanto o grito agonizante de Carla ecoava no ar. Ana estava aturdida, presa entre a necessidade de proteger sua família e a crescente sensação de traição. Agora a escolha é sua, Ana. Gritou sua avó, lutando contra as sombras. Você pode salvá-los ou libertar a nós todos dessa maldição. Ana sentiu o peso da responsabilidade e o tempo esvaindo. A fúria rugia, e nesse momento de revelação ensurdecedora, ela percebeu: a verdade, a luz e a escuridão estavam em sua mão. Mas ao que parecia, não havia saídas fáceis. E a escolha que ela faria agora poderia mudar tudo, para sempre. Eu escolho, Ana começou a dizer. Mas as palavras ficaram presas na garganta. O chão sob seus pés tremeu de novo, e uma onda de energia a envolveu como um redemoinho. Do nada, uma figura surgiu à sua frente. Era um homem alto, de aparência idêntica ao fazendeiro que estava agora sendo arrastado pelas sombras. O choque tomou conta. Você está fazendo isso errado, Ana. A voz dele era a mesma, mas soava mais sombria, mais poderosa. Quem é você? Ana gaguejou, a mente girando. Sou seu verdadeiro pai, ele respondeu, e a revelação caiu como uma bomba. Carla não é sua mãe, Ana. Ela é sua captora. Deixou você crescer aqui, mas você nunca deveria ter conhecimento do seu verdadeiro potencial. Ana sentiu sua cabeça girar. Havia segredos por trás de cada palavra. A dor, o medo, tudo se transformava em aço. Não,
Isso não pode ser verdade. Mas é. O homem avançou. Suas intenções sombrias, iluminadas por um brilho que ela nunca quis reconhecer. Você deve se unir a mim. Juntas, poderemos quebrar as correntes dessa maldição. A incredulidade a atingia em ondas. A verdade sobre quem era, sobre quem sua mãe realmente era, a fazia questionar tudo. Ela olhou para Carla, que estava em pânico, e então para o homem, seus olhos cheios de um desejo imenso. O mundo estava desmoronando, e a escolha que Ana precisaria fazer agora poderia não só mudar o seu destino, mas o futuro de todos eles. A tensão aumentava no ar. E o que mais poderia acontecer? A batalha mal começou. Ana olhou fixamente para o homem que afirmava ser seu pai. As palavras dele cortavam o ar como lâminas afiadas. Você não pode ser sério. Sua voz tremia de incredulidade. O que ele estava dizendo desmoronava tudo o que ela acreditava. Era como se o chão se abrisse sob... A tensão era palpável. Rex rosnava, suas patas firmes no chão, enquanto o touro bufava, preparado para a luta. E a avó, aquela mulher que parecia tão implacável, agora revelava a fragilidade de sua existência. Ana, não escute ele! Gritou Carla, a desesperação em sua voz clara como a luz do dia. Ele quer te manipular. Mas o homem de preto, seu pai, apenas sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Ela tem o direito de saber. O poder dela pode libertá-la. E você, minha querida, está apenas tentando protegê-la de uma verdade que não pode evitar. Ana estava em choque. Ela cerrou os punhos, repetindo as palavras na cabeça. A verdade. O poder. Era tudo tão confuso. Então, para tudo piorar, um trovão ressoou, e o céu escureceu ainda mais, como se a própria natureza estivesse interferindo na confusão. A avó gritou, agora visivelmente abalada. Eles estão vindo! Precisamos ir! A urgência no tom dela fez os corações acelerarem. O que quer que isso significasse, Ana sabia que precisava decidir. Mas antes que ela pudesse pensar, as sombras ao redor começaram a se agitar. O fazendeiro, que estava sendo consumido pelas trevas, lançou um olhar ácido para Ana. Você não sabe o que está fazendo. Você vai destruí-la. Mas antes que Ana pudesse responder, as sombras envolveram o fazendeiro, puxando-o para o abismo. Um grito angustiante ecoou, a dor se espalhando pelo ar e fazendo Ana hesitar. Não podemos ficar aqui. Eles não podem te encontrar, disse sua avó, os olhos arregalados de medo. Ana olhou para o touro e Rex, que estavam prontos. Uma ideia lhe ocorreu. E se eu unisse nosso poder? A ideia brotou. Mas antes que pudesse formular um plano, uma onda de energia arremessou-a para trás. As figuras encapuzadas surgiram, cercando-a, e a essência do medo tomou conta de todas. Uma delas se virou, e o olhar parecia familiar. Era... Não poderia ser. Mãe? Ana murmurou, a voz falhando. O luar se iluminou e revelou uma mulher que Ana nunca vira, com cabelos longos e um semblante de uma beleza cruel. Sim, querida, sou eu, disse a figura, sua voz suave, mas com um brilho de malignidade. Você não sabia, sou a razão de tudo isso. Fui eu quem a deixou crescer sem conhecer seu verdadeiro eu. Um eco de risos cortou o vento, e a revelação bateu como uma onda. O choque percorreu o corpo de Ana. A presença de sua mãe, antes tão distante, agora se tornava um pesadelo. Você se escondeu de mim. O coração de Ana acelerava, as emoções em ebulição, misturando raiva e dor. As sombras começaram a dançar ao redor, e enquanto isso, o homem de preto a observava. Isso mesmo, minha querida. Sua mãe fez uma escolha. E agora, você deve decidir: lidar com a verdade
ou permanecer na escuridão que ela criou, a figura sussurrou, cada palavra como um golpe. Ana luteou contra a realidade. As figuras ao redor estavam cada vez mais agitados, e o poder parecia se unir, uma tempestade prestes a explodir. E se eu escolher lutar contra vocês? Ana gritou, a voz subindo. Ela sentiu o poder crescendo dentro dela, uma luz que não entendia bem, mas que estava disposta a descobrir. E nesse momento, o mais inesperado aconteceu. As sombras, que antes pareciam vorazes, começaram a recuar, como se vissem algo além. Uma conexão inesperada surgiu. Espere! Gritou ela, parando de lutar, enquanto as figuras ao redor hesitavam. O que mais vocês não estão me contando? Mas antes que pudesse obter qualquer resposta, uma das sombras deu um passo à frente, cobrindo o chão com uma escuridão densa. E com um rugido, revelou um rostinho familiar. Era sua irmã, a pequena Júlia, com olhos assustados e um brilho de esperança. Ana, me ajude! Eles estão vindo! O coração de Ana afundou. O que estava acontecendo? Ela jamais soubera que tinha uma irmã. Júlia sussurrou, o olhar fixo na pequena. O choque e o desespero intensificando-se. O que mais estava por trás de tudo isso? O imprevisto a abalara ainda mais, e a batalha pela liberdade que parecia tão próxima, agora se tornava uma luta desesperada pela sua própria família. Ana sentiu um frio na espinha ao ver Júlia, a irmã que nunca soube que tinha, envolta em sombras. A confusão e o horror a engoliam, como uma tempestade prestes a explodir. O que você está fazendo aqui, Júlia? As palavras mal saíam, enquanto um nó se formava na sua garganta. Eles estão vindo, precisamos fugir, gritou a pequena, seus olhos brilhando com medo. Ana olhou ao redor, vendo as figuras encapuzadas se aproximarem, e o coração disparou. Ela não podia deixar que o mesmo destino atingisse Júlia. Não, eu não vou deixar que você leve ela. Ana gritou, encontrando coragem dentro de si. Rex e o touro estavam prontos, como se soubessem que precisavam protegê-las. O momento era decisivo. Você tem que escolher, Ana, implorou sua avó, as sombras ainda em luta ao redor dela. Salve sua irmã ou liberte sua mãe. O impasse do passado e o presente estavam se cruzando diante dela, a dor e a raiva misturadas, como uma tempestade em seu coração. Ana respirou fundo, fechando os olhos. O poder pulsava dentro dela. E uma ideia se formou. Eu escolho lutar por todas nós, ecoou sua voz, determinando que não era só sobre um único membro da família. Era sobre quebrar as correntes que prendiam todos eles. Uma luz azulada cresceu ao seu redor, uma onda de energia que parecia responder ao seu chamado. As sombras hesitaram, e Ana sabia que estava em um ponto de virada. Ela se colocou diante de Júlia e de sua avó. Não tenham medo, juntas conseguimos. E da forma mais incrível, a energia poderosa se difundiu, envolvendo cada um deles. O touro avançou contra as sombras, enquanto Rex rosnava ferozmente, juntos se tornando um muro protetor. A tensão fez o ar vibrarem, e as figuras encapuzadas sentiram a força daquele momento. Não! O que vocês estão fazendo? Gritou o homem de preto, enquanto as sombras ao redor dele se agitam. Ana, se sentindo mais forte do que nunca, ergueu os braços. Eu não vou deixar que você ferra minha família, nem mais uma vez. Como uma tempestade se descontrolando, a luz começou a varrer as sombras, dissipando o medo com cada centelha. O homem gritou com raiva e pavor, enquanto as sombras se retorciam e desapareciam, perdendo totalmente seu poder maligno. Ana olhou para sua mãe,
que finalmente conseguia se libertar das trevas que a envolviam. Nada. Oh, desculpe, Ana, por tudo isso. Eu só queria te proteger do que eu mesma não consegui enfrentar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto todas as verdades despedaçadas começavam a se unir. E naquele momento, Ana sentiu que poderia perdoar. As sombras agora eram um eco distante, e a escuridão era derrotada. O silêncio preenchia o espaço, uma nova manhã surgindo à vista. Você fez isso! Exclamou Júlia, olhando com admiração para Ana. O orgulho era palpável. Em meio à dor, havia esperança. Sim, nós fizemos. Juntas, Ana respondeu, abraçando Júlia, enquanto sua avó se juntava a elas. Não mais como vítimas, mas como uma nova linhagem, fortes e unidas. E então, quando tudo parecia resolvido, uma brisa leve passou, trazendo um sussurro do passado. Ana sentiu que havia mais em sua história, mais do que apenas derrotar as sombras. Uma nova pergunta ecoava em sua mente. Quais segredos ainda estavam escondidos na fazenda? A história tinha muitos capítulos a serem escritos, e, enquanto olhavam seus novos começos, Ana sabia que as aventuras apenas começavam ali. Mas uma coisa era certa: juntas, elas enfrentariam qualquer desafio que surgisse. Agora, antes de você partir para a próxima aventura, você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Deixe sua marca na seção de comentários, inundando-a com suas reações e teorias sobre esse desfeque.